Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro da primeira vez que eu a vi na casa da dona Regina, nossa vizinha. Lembro que ela estava brincando com o cachorrinho ali na frente do portão. Uma garota linda. Quando passei por ela, sorri e a cumprimentei. Ela retribuiu, mas ficou nisso. Eu não sabia nada a respeito dela, mas devia ser alguma parente da dona Regina. Até porque ela seguido estava ali no quintal. Aparentava ter uns 18 anos. Pouco mais, um pouco menos. Não fazia muito tempo que nós morávamos ali. Tínhamos nos mudado há 1 ano e meio. E como a minha mãe tinha feito amizade com a vizinha, devia saber quem era aquela menina. E um dia, perguntei se ela tinha visto a moça e se sabia quem era. Minha mãe respondeu: deve ser a Giovana, é sobrinha da Regina. Aliás, já conversei com ela, muito simpática. Ela disse aquilo e olhou assim para mim, bem desconfiada. Tá querendo saber por que se interessou? Quem, eu? Claro que não, mãe. Só queria saber, curiosidade. A verdade é que demorou alguns dias ainda para que finalmente trocássemos as primeiras palavras. Foi num sábado, eu estava chegando do serviço e ela estava ali no portão. Em vez de guardar o carro, o deixei ali mesmo na rua e aproveitei para cumprimentar e puxar conversa. Seu nome era mesmo Giovana e, de fato, era sobrinha da dona Regina. Como fazia algum tempo que eu a via ali naquela casa, eu perguntei: desculpa a minha curiosidade, mas você está morando aí na casa da tia? Mais ou menos. Eu vim passar uns tempos aqui com ela. Puxa, que legal. A gente podia combinar de fazer alguma coisa, qualquer dia. Dar uma passeada por aí. Em vez de responder, ela ficou olhando para mim, cheia de curiosidade, me medindo. E olha, chegou a me dar até um certo arrependimento. Imagine, era a primeira vez que eu conversava com a garota, né? E já estava convidando ela para sair. Pensei que tivesse avançado o sinal. Tanto que, depois de alguns segundos, eu acrescentei: se você puder, claro, né? De repente, sei lá, você é comprometida, tem namorado. Imagina, Anderson, vou adorar. É só a gente combinar. Olha, rolou uma troca de olhares tão intensa naquela hora. Meu coração disparou. Aproveitei que estávamos ali conversando e perguntei se ela não queria ir ao parque mais tarde. Por que não? Tá fazendo um dia bonito, né? Faz o seguinte, anota meu número e depois se me manda uma mensagem. Ela nem precisou falar 2 vezes. Já fui pegando o celular e salvando o seu número nos meus contatos. Olha, pintou tantos pensamentos na minha cabeça. Só de olhar para ela, eu já sentia vontade de beijá-la. Em resumo, pelas 4 da tarde, mandei mensagem e a gente ficou de se encontrar ali na frente. Eu já estava no carro, esperando por ela, quando ela finalmente apontou no portão. Bermudinha jeans, blusinha branca, cabelo preso. Quando ela entrou, eu fui direto para lhe dar um beijo no rosto. Mas juro, quase fui direto na sua boca. Travei assim um instante antes. Se tivesse feito isso, quem sabe ela me achasse muito atrevido. Vai saber, né? De repente achei melhor não arriscar. Olha, a gente conversou tanto. Ela me contou que sua família morava no Santa Cândida, mas que seus pais andavam se desentendendo, brigando muito. Por isso, ela tinha pedido para passar uns tempos ali na casa da tia, porque não estava mais aguentando aquele clima ruim em casa. Me contou também que trabalhava no centro, no escritório de cobrança, só de segunda a sexta,
num horário assim bem flexível. Quando chegamos ao parque, fomos até a lanchonete. Eu pedi uma cerveja e ela pediu um suco. Até perguntei se ela não gostava de cerveja. E ela falou que não. Que até gostava, mas que, como fazia tempo que não bebia, a certa altura eu entrei naquele assunto. Escuta, se ainda não me respondeu se é comprometida. Porque é difícil imaginar uma garota linda assim, sozinha, né? Ela ficou toda encabulada. Olha, eu não sou tudo isso que você está falando, não, viu? E para ser bem sincera, terminei o relacionamento não faz muito tempo. Aliás, ele era um pouco mais velho do que você. Acho que tinha uns 33, 34. Sério? E ele aceitou o fim do namoro, assim, numa boa? Ela só balançou os ombros. Depois falou que já fazia algum tempo que não tinha notícias dele. Bom, pensei comigo, melhor assim, né? Se bem que não sei explicar, mas senti uma mudança, assim, bem sutil no jeito dela, quando ela mencionou esse ex-namorado. Será que ela ainda sente alguma coisa por ele? Foi a primeira coisa que eu me perguntei. E não vou negar, me senti meio inseguro. Meio no impulso, fiz aquele elogio. Olha, aquilo que eu te falei não é brincadeira não, viu? Você é muito bonita. Você sabe que a primeira vez que eu te vi, você estava brincando com o cachorrinho ali da tua tia? Olha, me encantei por você já no primeiro segundo. Ela se abriu num sorriso. E eu não perdi meu tempo. Me aproximei e já que as coisas pareciam ir bem, acabei fazendo aquilo que estava a fim de fazer e já fazia muito tempo. Encostei minha boca na sua e foi o nosso primeiro beijo. E não paramos só naquele primeiro. No fim saímos de mãos dadas daquela lanchonete. Seguimos caminhando pela calçada como se já fôssemos um casal de namorados. Depois no carro, trocamos outros beijos ainda. E o pior é que eu me conhecia. Se a gente continuasse se vendo e ficando, eu com toda certeza acabaria me apaixonando por ela. Fomos para casa, ela se despediu, falou que tinha adorado passar a tarde comigo. E a gente ficou de se comunicar. Só que antes de sair do carro, ela me fez aquele pedido. Melhor deixar tudo entre a gente, tá bom? Não quero que a minha tia fique sabendo e venha me falar alguma coisa. Aliás, se alguém te perguntar algo, diga que a gente é só amigo. Tudo bem? Olha, eu sinceramente, apesar de entender até certo ponto aquela preocupação dela, não entendi muito porque ela pareceu tão preocupada. Já era uma moça adulta, mas de qualquer modo concordei. Até porque não queria criar atrito, né? Não depois daquela tarde maravilhosa que tínhamos passado juntos. Não consegui mais tirar essa menina do pensamento. A tarde toda fiquei pensando nela, à noite também. No dia seguinte, combinamos um cinema e mais uma vez ficamos juntos. Para falar bem a verdade, quase não prestei atenção no filme, de tanto que fiquei concentrado nela. Tivemos a nossa primeira vez já na semana seguinte. Eu a levei a um motel onde passamos as melhores 2 horas da minha vida. Alguns dias depois, entrei no assunto com ela. Escuta, Giovana, o que você acha da gente namorar de verdade? Eu queria tanto contar pro pessoal lá de casa que a gente tá junto. Queria que a tua tia soubesse também, tua família. Melhor não, Anderson. Por enquanto, acho melhor a gente deixar assim como tá. Não quero que a tia saiba, viu? Não quero que ela venha me encher a cabeça. Ué, mas te encher a cabeça por quê? Qual o motivo?
Não tem motivo, é que não quero que ela fique falando. Sabe? De repente ela começa a pegar no meu pé e e aí eu vou ter de ir embora da casa dela, né? Aí a gente vai acabar se afastando, parando de se ver. É isso que você quer? Claro que não, né? Então, pra que complicar? Ó, por enquanto, a gente continua assim sem ninguém saber. Tudo bem? Olha, cheguei a pensar que ele estivesse me escondendo alguma coisa. Mas o que seria? Se ela tivesse outra pessoa, por exemplo, essa pessoa já teria ido procurá-la ali, na casa da tia. Eu nunca vi ninguém diferente rondando a casa da dona Regina. Para evitar conflito, acabei concordando com os seus termos. Tanto que ninguém ali de casa sabia que a gente estava ficando. Quer dizer, a mãe sabia que eu tinha saído 1 ou 2 vezes com ela. Até veio me perguntar se estava rolando alguma coisa, mas eu falei que não. Que tínhamos saído para conversar apenas, tudo assim, na base da amizade. Ela ficou meio desconfiada, mas acho que, no fim, acreditou em mim. Conclusão, fomos seguindo naquela base, eu a cada dia gostando mais dela, até que dali 2 semanas, na hora do café, minha mãe entrou naquele assunto. Sabe que eu conversei com a Regina ontem sobre a sobrinha dela. Ela me contou uma coisa que me deixou tão... Aliás, você que andou conversando com ela também, ela não te falou nada? Ela falou o quê, mãe? Ué, que tá grávida. Quase engasguei com o pão quando vi minha mãe falando aquilo. Comecei a tossir e depois que consegui me recobrar um pouco, perguntei: como assim, mãe? Que história sem pé nem cabeça é essa? Imagine, Giovana grávida? Pois então, foi a Regina que me contou. Parece que ela andou se envolvendo lá com um homem casado. Lá no bairro onde ela mora, parece que é o Santa Cândida, e que acabou engravidando. O pior é que a mulher do cara descobriu. E aí, para abafar o caso, os pais dela mandaram para passar uns tempos aí na casa da Regina. Não, mãe, isso é mentira. Mas que mentira, Anderson. A troco de que a Regina ia inventar uma história dessa? Imagine o estado em que eu fiquei. Comecei até a tremer. Não podia ser verdade. Minha mãe até percebeu que eu estava passando mal. Perguntou o que eu tinha. Meu Deus, será que aquilo tinha fundamento? Mas se tinha, por que é que ela não me contou? Convenhamos, esconder de mim que estava grávida do ex-namorado. Aliás, será que é verdade que o cara era casado? Que a mulher dele tinha descoberto tudo? E por isso ela tinha vindo passar uns tempos ali na casa da tia? Olha, eu queria que alguém me provasse que havia algum engano. Até porque, se ela estivesse grávida, eu teria notado alguma coisa. Mas ela estava normal, barriga normal. Pelo menos era o que parecia. Olha, fiquei até meio desorientado. E é claro, não sosseguei enquanto não conversei com ela. Fui encontrá-la no centro, horário de almoço. Não queria que alguém visse a gente junto, né? E também não ia conseguir esperar até a noite para tirar tudo aquilo a limpo. Só que em vez de chegar acusando, eu perguntei uma coisa que já tinha perguntado. Por que é que ela estava morando com a tia? Já que seus pais moravam no outro lado da cidade.
ela percebeu que eu estava nervoso, bem diferente de como das outras vezes que a gente tinha se encontrado. E ligou o alerta, né? Em vez de responder, ficou me olhando, até que finalmente falou: tá tudo bem, Anderson? Você tá tão esquisito. Aliás, tá me perguntando isso de novo? Por quê? Só me responde, Giovana. Só que, por favor, seja sincero. Ela suspirou, só que não respondeu. E sem conseguir me conter, falei da conversa que havia tido com a minha mãe sobre as coisas que a tia dela tinha contado para minha mãe. E nessa hora, a sua expressão se transformou. Quando perguntei se era mesmo verdade que ela estava grávida, sua reação foi apenas olhar para o chão. Claro que era verdade, né? Não precisava nem dizer. Só de olhar para ela, eu já senti, já tive a certeza. Só que, por Deus, por que ele escondeu isso de mim? Por que não me contou desde o começo? Por isso ela não aceitou meu pedido de namoro. Claro. De que jeito que ia namorar? E namorar sério, do jeito que eu queria? Se estava esperando um filho de outro cara? Um cara casado ainda por cima. Mais velho do que ela. Olha, eu fiquei revoltado. Ela não podia ter escondido aquilo de mim. Meu Deus, eu tinha até confessado que estava apaixonado. Nem mesmo nessa hora ela foi sincera comigo. Podia ter pedido para eu não levar tão a sério a nossa história. Podia ter dito que tinha coisas sobre sua vida que ela não podia me contar e que não convinha eu me apaixonar. Eu teria entendido o recado. Não teria me atirado de cabeça. Só que não. Sempre que eu falava do que eu sentia, ela sorria, me beijava, como se estivesse gostando de ouvir. Claro que estava gostando, né? Até quando que ela achava que ia brincar comigo e me esconder que estava grávida? Sabe, uma hora ou outra, sua barriga iria começar a denunciá-la, né? O espantoso é que ela já estava de 3 meses e meio, ou seja, já era para sua barriga ter dado algum sinal. E juro, não percebi nada, ou quase nada. De repente, talvez eu é que não tenha reparado tanto assim. No fim, ela acabou me contando a verdade toda. Depois de admitir que estava grávida mesmo, de confirmar tudo que a mãe tinha me contado, que inclusive o cara era casado e que a mulher dele tinha descoberto tudo, ela ainda acrescentou: me desculpa, Anderson, eu sei que eu devia ter te contado, mas é que não imaginei que isso fosse chegar até onde chegou. Não foi minha intenção te magoar, juro por Deus. Depois, simplesmente deu as costas para mim e saiu andando. Não fui atrás, até porque ainda estava me sentindo tão desanimado. Apesar de ela ter confirmado, sei lá, minha ficha não queria cair. Tentei conversar com ela de novo, no fim do dia, mas ela achou melhor não, falou que era melhor esquecer a história toda. Aliás, falou que estava pensando seriamente em voltar para casa dos pais. E de fato, foi o que no fim ela acabou fazendo. Voltou para o Santa Cândida, para a casa dos pais, de onde não deveria ter saído nunca. Pelo menos eu não teria passado por tudo que passei e continuo passando. A última vez que a vi ali na casa da dona Regina,
foi na quarta-feira. Parece que o seu tio foi levá-la embora. E quer saber? Eu sei que lá no fundo, sabe, e mais tarde talvez eu consiga entender isso, foi melhor para mim. Seria só dor de cabeça. Tudo começou errado. Por culpa dela, claro, que não me contou o que deveria ter contado. Mas no fim vou até agradecer. Só que o fim tá longe. Eu tô vivendo o meio. Sabe, ainda tô na parte em que continuo apaixonado, suspirando por ela, apesar de tudo que ela me omitiu. Talvez tenha sido melhor mesmo ela ter ido embora. Porque de que jeito que eu ia esquecê-la? Se continuasse vendo essa mulher todos os dias ali, direto, falando com ela? Nunca mais a vi. Também nunca mais mandei uma linha para ela. Mas só Deus sabe a vontade que eu sinto de pelo menos escrever alguma coisa, de perguntar como ela está, como vai a gestação, se ela está precisando de algo. Um dia, inclusive, cheguei a digitar a mensagem. Acabei apagando tudo na última hora. Achei que, apesar da saudade, daquele aperto no peito, era melhor não remexer. Até porque para nós dois não tinha mais jeito mesmo, né? Primeiro que começou tudo errado, com mentira. Ah, mas ela não mentiu. Claro que mentiu. Não contar uma coisa tão importante daquela é a mesma coisa que mentir. E não contou. E, em consequência, acabei me apaixonando, entrando de cabeça com tudo, achando que o caminho estivesse completamente livre. E não estava. Por isso, apesar de digitar a mensagem, me arrependi e resolvi não mandar nada. O problema é que, apesar de ter feito tudo certo até agora, não consigo tirar essa mulher da cabeça. Sabe o que eu me pergunto? Como que eu pude ter caído nessa? Como pode, meu Deus, um cara adulto como eu se apaixonar com um menino e por uma garota que escondeu de mim que estava grávida? Podia não ser a intenção dela. Acredito até que não tenha sido mesmo. Mas ela acabou me fazendo de bobo. Ela acabou brincando comigo. E aí aconteceu que eu fui em frente, me apaixonei, até cair de cara no chão, até descobrir que infelizmente entre nós não haveria aquele amor maravilhoso que eu sonhei. Começou tudo errado e terminou ainda pior. E agora eu te pergunto, meu Deus, como esquecer dessa menina? Como tirar a imagem dessa mulher do pensamento, do coração?